Fala pessoal, tudo bem? Eu vou tentar resolver alguns exercícios para ajudar vocês a estudarem para a prova, já que na última aula eu não consegui participar, né? Porque estava doente. Então peguei aqui uns que achei interessantes. Esse primeiro aqui fala de determinar a tensão cisalhante de um cano. Então, para ilustrar, vamos desenhar um cano. Aqui, meus desenhos não são tão bons como os desenhos do Juan, mas dá para entender, né? Deixa eu desenhar melhor, tá muito feio. Tem muito tempo que eu não pego a mesa digitalizadora para escrever, aí você perde a qualidade da sua escrita, tá? Imagine então que isso aqui é um tubo, você tem as dimensões, veja que o diâmetro externo é de 60 milímetros, o diâmetro interno desse cano é de 40 milímetros, e dessa maneira aqui a gente pode deduzir que C1, que seria o raio interno em metros, é 0,020 metros, correto? A metade do diâmetro é 20 milímetros, se passarmos para metros, 0,020 metros. E aqui o diâmetro externo seria 0,030 metros. Aliás, o raio externo, né? O raio interno, externo em metros. Está vendo que aqui é 40 milímetros. Nossa senhora, lógico que tinha que dar errado. Sem problemas no meu computador. Tá. Que outra informação temos? A gente sabe que esse material, esse tubo está sofrendo um torque. Está sendo aplicado um torque, e esse torque é igual a 2.500 newtons por metro. Certo? Então, quais são as fórmulas que precisamos aqui para resolver o problema? Então, vamos lembrar. A gente tem, está me perguntando a tensão cisalhante máxima. Então, eu vou colocar aqui a fórmula de tensão cisalhante máxima, que é relativa ao torque que eu estou aplicando, ao raio externo em metros e ao momento polar de inércia do corpo. Como não temos um momento polar de inércia, também vai ser necessário calcular o momento polar de um cano, que é 1/2 de π multiplicado por C2 à quarta menos C1 à quarta, não é verdade? Então vamos calcular primeiro o momento polar de inércia. Vou pausar um segundo a gravação para pegar a calculadora. Então, se substituirmos os valores aqui, vai ficar que o momento polar de inércia, vai ser igual a 1 sobre 2 π, fator de quem? C2. Então, C2 é 0,030 metros elevado à quarta, menos 0,020 metros elevado à quarta. Isso aqui, então, equivale, eu já fiz a continha aqui na calculadora, 1,02 vezes 10 a menos 6, que metros à quarta, correto? Então, já temos a nossa primeira aqui, variável calculada, que é o momento polar de inércia desse cano. Mas está nos perguntando a tensão máxima que o corpo sofre. Agora podemos substituir, então, calcular facilmente. A tensão máxima que o corpo sofre devido a esse torque aplicado vai ser o torque, que é de 2.500 Nm, né? Newtons por metro, multiplicado pelo raio externo,
que é 0,030 metros, dividido pelo momento polar de inércia que acabamos de calcular, 1,02 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Então, vamos fazer esse pequeno cálculo. 2.500 multiplicado por 0,03 dividido pelo que está na memória da calculadora. Esse barulho aí é da minha máquina de lavar. E isso deu 73.126,5 ou 0,6, né? Que newtons por metro quadrado. Então deu aproximadamente 73 megapascais. Fácil, né? Tranquilo. Agora, a seguinte parte desse exercício, o motivo pelo qual eu achei ele interessante, ele comenta que imagine um cano, agora não um cano, mas uma barra sólida que sofre o mesmo esforço, então ela sofre a mesma tensão cicaliante. Qual que deveria ser o diâmetro desse eixo, né? Então, vamos ilustrar aqui através de um desenho. Agora vai ser uma barra sólida. Está me perguntando qual que é esse diâmetro, certo? Sendo que eu já sei que esse eixo está sofrendo uma tensão de 73.000, uma tensão máxima de 73 megapascais, aproximadamente, né? Aqui, ó, aproximadamente 73 megapascais. Então, vamos pensar, dentro das fórmulas, qual me entregaria o diâmetro? Eu sei que a tensão máxima, ela é o torque vezes o diâmetro, o raio externo, dividido no momento polar de inércia. Mas, como agora é de um eixo, não tem mais uma parte, um diâmetro interno, então a gente poderia representar isso aqui como sendo a tensão máxima, ela pode ser igual ao torque vezes o raio externo, dividido sobre 1/2 de π vezes o raio externo a quarta. Concordam? E aquela parte interna a gente descarta. Então, veja que aqui dá para fazer uma pequena simplificação. Posso eliminar esse quarto aqui e esse aqui deixar a terceira. E aí teríamos, então, a variável que eu preciso. Seria o raio externo está dividindo, então passaríamos ele a multiplicar. Aí ficaria o raio, a terceira, vai ser igual ao torque dividido, aqui o torque vezes 2, vamos organizar, pegar esse 2 que está no denominador do denominador e colocar no numerador, dividido entre quem? Dividido entre π e multiplicado pela tensão máxima. Não é verdade? E para eliminar esse cubo, então, a gente tira uma raiz cúbica dos dois lados. E aí eu consigo, então, simplesmente eliminar esse cubo aqui. Certo? Aí já temos, então, a fórmula para essa situação específica, onde me foi informada a tensão máxima, eu conheço o torque que está sendo aplicado e está me perguntando qual que seria o raio mínimo, nesse caso, o diâmetro mínimo para poder suportar esse esforço. Então, basta substituir. Agora já temos todos os valores. Deixa eu ver, deslocar aqui. Aqui já tem outro exercício. Eu vou escrever aqui do lado de cá.
Então, esse raio vai ser igual a raiz cúbica de quem? De 2.500. Ó, tá vendo que minha letra tá melhorando? Newton por metro vezes 2 dividido entre π multiplicado por 73 megapascais. Ou 73, vamos apagar aqui e colocar melhor em newtons por metro quadrado para poder eliminar as unidades. Newtons por metro quadrado, certo? Então veja que as unidades da resposta vão dar, eu tenho aqui metro quadrado, que está no denominador do denominador, ele vai subir para o numerador e multiplicar a esse metro que está aqui. Então eu vou ter metros ao cubo, mas como está dentro de uma raiz cúbica, a resposta vai dar em metros. Quantos metros? Então vamos fazer aqui um pequeno erro que eu quase cometi aqui, olha. Veja que 73 megapascais não é 73 newtons por metro quadrado. Seria 73 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado, concordam? Ou então 73 newtons por milímetro quadrado. Mas como estamos trabalhando em metros, eu já estava quase cometendo um erro aqui, ó. Eu tenho que apagar aqui e colocar vezes 10 a sexta, né? E aí sim, newtons por metro quadrado. Senão a minha resposta ficaria errada. Então veja que aqui newton com newton se cancela. O metro vai ficar ao cubo, mas dentro da raiz cúbica vai ficar a resposta em metros. E agora se faça o cálculo. Então seriam 2.500 multiplicado 2.500 multiplicado por 2 dá 5.000 dividido pelos 73.456.000, né, que é a tensão em newtons por metro, e dividido por π. E colocado dentro de uma raiz cúbica. Aí utilizamos a opção Shift x ao cubo da resposta. A resposta aqui deu que esse raio é igual a C,027, quase 0,028 metros, né? Se multiplicamos por 2 para descobrir o diâmetro, então o diâmetro vai ser igual a 0,0557 metros, né? O que seria igual a 55,7 milímetros. Tranquilo esse exercício, não é? A única dificuldade foi fazer esse resumo aqui para poder isolar a variável raio externo, tá? Bom, esse exercício aqui foi do último tema que eu passei para vocês, que seria apenas essa fórmula aqui, olha, a potência de um motor, ela transmite uma potência para o eixo que tem a ver com a velocidade angular, que vamos utilizar essa letra ômega, multiplicada pelo torque, certo? Velocidade angular multiplicada pelo torque. O que é a velocidade angular? É a ração que descreve o ângulo quando um eixo está girando, certo? As unidades dessa velocidade angular é radianos por segundo, certo? Radianos por segundo. Então, veja que aqui o exercício me entrega uma potência e me entrega, em outras unidades, me entrega uma velocidade angular. Aqui está em revoluções por minuto. Eu vou transformar essas revoluções por minuto para radianos por segundo. Como? Então, veja que aqui, se ele me entrega a potência e me entrega a velocidade angular,
eu vou conseguir calcular o torque. Tendo o torque e usando a tensão que o material está sofrendo, eu consigo calcular o diâmetro do eixo, assim como fizemos no exercício anterior, certo? Tendo a tensão e o torque, a gente consegue achar o diâmetro mínimo. Então, vamos primeiro passar essa velocidade aqui de 100 revoluções por minuto para radianos por segundo. Eu vou multiplicar por 1, ou seja, vou multiplicar aqui. Eu sei que uma revolução, vou colocar ela no denominador, equivale a 2π radianos, correto? E que 1 minuto, eu vou colocar aqui no numerador, 1 minuto equivale a 60 segundos, certo? Quando eu faço a multiplicação, as revoluções vão se cancelar aqui com as revoluções, vão se simplificar, e os minutos vão se simplificar com os minutos. Então, eu vou ter 2π dividido 60, vai ser a constante pela qual eu multiplico as revoluções por minuto para transformá-las para radianos por segundo, certo? Muito fácil. Então, sempre que precise transformar revoluções por minuto para radianos por segundo, você vai multiplicar por uma constante que é 2 vezes π dividido 60. 0,104, 0,105 aproximadamente. Zero vírgula 105 radianos. Aliás, 0,105 e eu multiplico por 100, né? Esse 100 vai dar 10,47. Opa, aqui ia errando feio. Então aqui, ó, 10,47 que radianos por segundo, certo? Esse eixo aqui está girando com uma velocidade angular ômega igual a 10,47 radianos a cada segundo, certo? Vamos agora descobrir então o torque. Se a nossa fórmula que relaciona a potência e o torque é esse aqui, então veja que o torque seria igual a potência dividida pela velocidade angular. Então, o torque vai ser igual a potência 3.500 watts, que seria Newton por metro por segundo, dividido entre 10,47 radianos por segundo. Isso aqui, dividindo Newton por metro dividido segundo, dividido entre radiano por segundo, a resposta vai dar em newtons metro. Não vou nem colocar as unidades aqui para não confundir a cabeça de vocês. Newtons metro. Então, 3.500 dividido o torque que a gente calculou, aliás, dividido a velocidade angular que a gente calculou, dá 334,2 newtons por metro. Então já temos o torque. Daqui para frente é um abraço, porque a gente vai utilizar a mesma fórmula que utilizou aqui atrás. Eu vou pegar ela, olha essa ferramenta como ela é legal. Eu posso selecionar aqui a ferramenta de corte, pegar a fórmula que já calculamos, que é essa aqui, Ctrl C. Tem saudade de quando eu dava aula pelo Teams, ó, Ctrl V. Temos a formulinha aqui então para fazer o nosso cálculo da
do raio mínimo para esse eixo, quando ele está submetido a essa potência, né? Então vamos aqui separar os cálculos que já fizemos e vamos utilizar aqui. Veja que a gente descobriu o torque que está sendo aplicado. Então vamos usar o raio desse eixo vai ser igual a raiz cúbica de quem? Do torque que achamos, 334,2 newtons por metro, multiplicado por 2, dividido por π, multiplicado pela tensão máxima, que é 136 vezes 10 à sexta. Não esqueçam isso aqui, newtons por metro quadrado. Não esqueça esse 10 à sexta, que ele é advindo da transformação das unidades, né? Newton por metro quadrado é pascal, não é megapascal. Então eu tenho que multiplicar esse milhão para poder achar o número certo, né? Então vamos multiplicar aqui vezes 2, dividido, abro parênteses, shift π vezes 136 xp à sexta, fecho parênteses, igual 1,56 vezes 10 a menos 6. E agora a gente faz o shift, raiz cúbica do que está na memória. E a resposta, meus amigos, dá... Gente, é difícil achar o cursor nesse aqui. Opa! Dá 0,011,6. Vamos deixar 0,011 aproximadamente. Ou seja, aproximadamente o diâmetro vai ser 22 milímetros. Ou 22 milímetros e meio, 23 milímetros, se eu pego todas as casas decimais, né? Tranquilo? Esse exercício estava bem interessante. Olha esse exercício aqui, a gente fez um bem parecido em sala de aula, só que aqui os valores estão diferentes. Então veja que me fala que eu estou com uma chave aplicando um torque em um tubo, e esse tubo tem diâmetro externo de 150 milímetros, ou seja, C2 vale quanto? A metade de 150, 75 milímetros. E passar para metros, 0,075 metros. C1, que é o raio interno, seria, se o diâmetro é 90 milímetros, a metade é 45. E passar para metros, 0,045 metros, não é verdade? Com essas duas grandezas já podemos calcular o que? O momento polar de inércia. 1 sobre 2π, fator de 0,075 metros elevado à quarta, menos 0,045 metros elevado à quarta. Não é verdade? Vamos ver quanto que dá esse momento polar de inércia. Já vai tentando visualizar como que você vai calcular as outras variáveis. 0,075 elevado à quarta, menos, abro parênteses, 0,045 elevado à quarta, multiplicado por π, dividido por 2, dá 4,32 vezes 10, 4,32 vezes 10 a menos 5 metros à quarta, né? Vemos que o momento polar de inércia é um pouco maior porque o cano é mais robusto. Lembre-se que quanto mais robusto, maior vai dar o momento polar de inércia. Agora vamos calcular, essa foi uma primeira parte que a geometria permitiu calcular o momento polar de inércia. Agora, com os esforços que está mostrando aqui e as distâncias, não sei se na imagem dá para ver certinho, mas se uma mãozinha está a 200 milímetros e a outra está a 300 milímetros, e elas estão aplicando força de 80 newtons, no mesmo sentido, no sentido horário. Então, para calcular o torque, a gente vai pegar e multiplicar torque, lembre-se que é força vezes braço. Então, se eu tenho um braço aplicando uma força de 80 kN, aliás, de 80 newtons,
a uma distância do eixo de giro de 200 milímetros, ou seja, de 0,2 metros, eu posso adicionar aquele outro torque que está aplicando uma força de 80 newtons a uma distância de 300 milímetros, ou seja, 0,3 metros. O torque total seria então 80 multiplicado por 0,2 mais 0,3 dá 0,5, 40 newtons metro de torque. 40 newtons por metro, que está sendo o torque aplicado, né? Então já temos o momento polar de inércia e já temos o torque. Agora vamos com as perguntas. Eles estão me perguntando as tensões na parte mais externa do cano e na parte interna. A externa seria a tensão máxima, não é verdade? Então a tensão máxima vai ser o torque, que é 40 newtons metro, multiplicado pelo raio externo, 0,075, dividido pelo momento polar de inércia, 4,32 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. Quanto que deu essa tensão máxima? 4,32 EXT menos de parênteses 5 igual. Deu 69.000. Cadê o cursor? O cursor aparece aqui. 69.444 pascais. Certo? Não chegou aos megapascais. É bem pequeno porque o cano é robusto e o torque que está sendo aplicado é pequeno. Então, sofre uma tensão aí de 70 quilopascais, né? Beleza. Como é que eu faço para calcular agora a tensão mínima? Essa tensão máxima é a sofrida na parte mais externa do cano. Não sei se vocês se lembram, mas no livro didático tem um desenho onde ele mostra um cano assim, e aí há uma representação que mostra os esforços sofridos, ó, aqui representando uma tensão mínima e aqui representando uma tensão máxima. Deu uma estudada no livro, né? A relação entre as duas, é lógico que a tensão mínima tem que ser menor do que a tensão máxima. Então, para eu não decorar, eu não gosto de decorar fórmulas, então eu prefiro entendê-las. A relação que existe entre a tensão mínima e a tensão máxima é os raios. Você vai pegar o C1 dividido entre C2, que é o raio menor dividido entre o raio maior, certo? Então, na realidade, quando eu comparo, essas tensões podem ser comparadas colocando, eu sei que tensão mínima dividido C1 é igual a tensão máxima dividida C2, certo? Como está me pedindo a tensão mínima, eu posso usar essa fórmula aqui. Então, determinar que 0,045 metros dividido entre 0,075 metros multiplicado pela tensão de 69.444 pascais vai dar uma tensão interna de 0,045 dividido 0,075, 41,6 quilopascais. Então vai dar uma tensão. Gente, eu custo achar o cursor aqui. Uma tensão menor, ó, 41.666 pascais ou 41 quilopascais, certo? Não precisa decorar essa parte da equação. Você pode sempre fazer. Você vai saber que a tensão mínima
é menor do que a tensão máxima. Então, você tem que multiplicar por uma fração que torna esse número menor. Se fosse C2 dividido C1, iria dar maior a tensão mínima. Então, não é. Então, você põe C1 dividido C2. Ou então, você lembra que a tensão mínima dividido C1 é igual a tensão máxima dividido C2. Daí, você pode fazer esse cálculo. Tranquilo? Bom, e vamos para o último exercício que eu preparei aqui para vocês. Esses exercícios são de pensar. Então, veja que aqui está me entregando o diâmetro externo desse cano, que é 62,5 milímetros. E está me perguntando quanto que será o valor desse diâmetro interno, que ele chamou de diâmetro 1, certo? Sabendo que está sendo aplicada uma potência de 3 kW e o eixo está girando com uma frequência de 27 giros por minuto, né? Sabendo que esse material ele tem uma tensão admissível de 70 megapascais. Então, como é que eu faço para calcular esse diâmetro interno? Então, vou primeiro, antes de tentar resolver o exercício, ver as minhas fórmulas. Eu sei que se ele está me perguntando C1, ou seja, o raio interno, eu tenho que isolar de algum lugar. Qual é esse lugar? Veja que se eu calculo o momento polar de inércia, ele é 1 sobre 2 π de C2 à quarta menos C1 à quarta, não é verdade? Daqui eu consigo isolar a C1. Eu sei que se passo esse 2 aqui a multiplicar, ficaria 2 vezes J, e o π que está... minto. Peraí, não posso fazer isso porque aqui tem uma soma, né? Considerando que aqui seja uma multiplicação, aí sim eu posso passar, então, primeiro, o 2 a multiplicar a J e o π a dividir. E isso aqui seria igual, então, a C2 à quarta menos C1 à quarta. Isso aqui a gente já fez em sala de aula, eu estou só relembrando, só como revisão. Como eu quero a C1, eu passo o C2 a subtrair. Então, ficaria menos C2 à quarta mais 2J sobre π igual a menos C1 à quarta. Se eu mudo os sinais dos dois lados, eu vou colocar esse aqui positivo, esse aqui negativo e o C1 positivo. Eu posso fazer isso, ou então passaria o C1 que está subtraindo, eu passo do outro lado a somar. Esse que está somando passa do outro lado a subtrair e o C2 que está subtraindo passa do outro lado a somar. Então, tudo isso apenas para saber que eu posso calcular a C1 utilizando a raiz quarta. Você olha nas suas anotações que você já tem isso aqui, ó. A raiz quarta de quem? De C2 à quarta menos 2J sobre π. Até aí, tranquilo. Lembre-se que a gente não tem a J, certo? Então, um primeiro desafio seria encontrar o momento polar de inércia. Vou separar isso aqui. Primeiro, preciso calcular o momento polar de inércia. Só que eu não tenho as informações para calcular esse momento. Eu tenho que me basear primeiro na fórmula de potência. Eu sei que potência é igual à velocidade angular multiplicada pelo torque. Certo? Então, vamos lá. Vamos encontrar primeiro o torque. Para quê? Veja que se eu tenho torque e eu tenho a velocidade angular, eu vou conseguir calcular a J. E se eu tenho a J, eu consigo calcular, então, o diâmetro interno, o raio interno, correto? Então, vamos primeiro transformar a velocidade do giro, né, nas unidades que eu desejo, que são os radianos por segundo. Então, no exercício anterior, eu mostrei que apenas multiplicando esse valor de 27, quando eu multiplico ele por 0,105, eu já obtenho a resposta em radianos por segundo. Mas como assim, Mauro? De onde saiu esse número?
É porque eu faço a conversão de minutos para segundo e a conversão de revoluções ou giros para radianos, né? Aí dá essa constante. Então, 27 vezes 0,105 dá 2,835. Vou anotar aqui. 2,835 radianos a cada segundo. É a velocidade com que está girando. Veja que tendo a potência, que é 3 kW, e a velocidade angular, eu consigo calcular o torque. Então, vamos embora. Ó. O torque vai ser igual a potência dividido pela velocidade angular. Ou seja, a potência é 3.000 watts, que watts é newton vezes metro dividido segundo, é trabalho por unidade de tempo, dividido pela velocidade angular, que é 2,835 radianos por segundo, né? Vamos dividir 3.000 dividido ans. O torque deu 1.058 aproximadamente, 2 newtons por metro. Newtons por metro, certo? Esse número aqui é quase 3, e o de cima é 3.000, então deu quase 1.000, né? Torque. 1.058 newtons metro. Veja que agora que temos o torque, então vamos pegar a nossa fórmula de tensão máxima. A tensão máxima é igual a torque multiplicado pelo raio externo em metros dividido pelo momento polar de inércia. Não é verdade? Lembre-se que nosso foco é descobrir o momento polar de inércia para colocá-lo aqui e, consequentemente, descobrir então o raio interno. Então, vamos isolar. Então, o momento polar de inércia vai ser igual ao torque multiplicado pelo raio externo e dividido pela tensão máxima que o material vai suportar. Como ele suporta 70 megapascais, é a sua resistência admissível, meu projeto vai ser calculado em cima dessa tensão. Então, aqui, ó, o momento polar de inércia vai ser 1.058,2 newtons por metro, multiplicado pelo raio externo, que é quanto? Nossa, aí temos que fazer uma continha. Olha, se o diâmetro é 62,5 milímetros, dividido 2, dá 31,25 milímetros. E se dividimos por 1.000 para passar para metros, então dá 0,03125, né? O C2. Isso baseados... Cadê meu cursor? Aparece aqui, ó. Isso baseados nesse diâmetro aqui, gente. Veja que a metade seria 31,25 milímetros, né? Se eu passo para metros, 0,03125 metros, né? Então, esse valor que temos aqui, ó, 0,03125 metros. E dividido pela tensão máxima, que seria 70, e muita tensão aqui, é 70 vezes 10 a sexta pascais, né? Ou newtons por metro quadrado. Vou diminuir um pouquinho a tela. Aí, para que tudo fique aparecendo. Então, aqui, ó. Quanto que dá isso aqui? 1.058,2 vezes o raio externo dividido por 70 exp a sexta. Dá 4,72 vezes 10 a menos 7 metros a quarta. Isso foi o momento polar de inércia. Agora colocamos esse valor aqui dentro. Então, o raio interno vai ser igual a raiz quarta
De quem? Do raio externo, que é 0,03125 metros elevado à quarta, menos 2 vezes J. Acho que aqui o grande desafio vai ser a calculadora. 4,72 vezes 10 a menos 7 metros à quarta, dividido entre 70 vezes 10 a sexta. Jesus amado, aqui vai dar pequeno esse número. Ah, é porque aqui é tudo, né? Espera aí que eu estou errando aqui, ó. 2 vezes J dividido π. Viajei. 2 vezes J dividido π. Né? Estamos fazendo essa fórmula aqui. C2 à quarta menos 2J sobre π. C2 à quarta menos 2J sobre π. Agora vamos fazer o cálculo. Então, vezes 2 dividido π. E agora coloco em parênteses 0,012. Peraí, 0,03125 elevado à quarta menos o que já tenho na memória. 6,5 vezes 10 é menos 7. E aí faço uma raiz quarta. Para fazer a raiz quarta, você vai fazer shift. Não, peraí, vai escrever o número 4. Agora sim, shift, chapeuzinho, que aí aparece x raiz do que tem na memória. Aí deu 0,028 metros. Ou seja, multiplicado por 2, deu aproximadamente um diâmetro de 56 milímetros de diâmetro. Galera, espero que tenham aprendido. Esse vídeo vai permitir que você assista aí uma e outra vez para poder estudar. Sucesso a todos e a gente se encontra na quinta-feira. Um abraço.